Bom dia, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso Café com Bíblia de todas as manhãs. Hoje, dia 9 de novembro, faremos a leitura e uma breve reflexão no texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13 até o 19, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Meus irmãos, essa é a famosa confissão do discípulo, neste momento aqui discípulo e no futuro apóstolo Pedro, em que Jesus ele traz uma pergunta aos seus discípulos sobre quem o povo acha que ele é. E após a resposta, ele então atinge o objetivo que ele queria, saber daqueles que andavam mais próximos dele quem eles pensavam que ele fosse. Pedro, então, como sempre impulsivo, tomou a frente na resposta e fez aqui uma confissão de fé, uma declaração de fé, respondendo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por conta desta declaração, meus irmãos, Jesus então fez uma promessa à igreja de que jamais as portas do inferno viriam a prevalecer contra ela. Esta declaração se tornou então o pilar de sustentação da igreja, a pedra fundamental de sustento da igreja, no sentido de que quem guarda, protege, sustenta, quem indica a direção, o caminho, quem anda junto, portanto, quem atua constantemente e poderosamente na igreja é o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Portanto, Pedro, na sua coragem de sempre, toma frente e ali orientado e guiado pelo Espírito Santo, ele então lança os fundamentos da igreja. E o que essa palavra de Pedro, meus irmãos, trouxe, além da certeza de que a igreja, no final de tudo, sairá vitoriosa, porque Cristo venceu, além de trazer a nós a certeza de que o mal não prevalecerá sobre a igreja, qual é o outro resultado que essa declaração de Pedro nos trouxe? Nos trouxe, meus irmãos, ligação direta com os céus. Ou seja, a partir de então, tudo que o povo de Deus viesse a ligar na terra, no sentido espiritual, no sentido de buscar a face de Deus, no sentido de ter uma vida devotada às Escrituras e ao Senhor, isso seria automaticamente também ligado aos céus. Portanto, meus irmãos, a mola mestra de sustentação da igreja não está só na declaração de Pedro, mas também no relacionamento da igreja com o seu Senhor, no nosso relacionamento com o Senhor Jesus. E esse relacionamento, ele não é feito só de orações e jejuns, mas ele também é feito daquilo que Pedro, de forma positiva, fez aqui, confissão. Precisamos, portanto, meus irmãos, ter uma vida de confissão. Confissão não só no sentido de
de seguir a palavra de Pedro aqui no texto, não só confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, não só confessar Jesus Cristo como Deus encarnado na figura do homem, sendo filho do próprio Deus, não só esse tipo de confissão que é importante, e é a confissão, é o testemunho público que nós declaramos no nosso ato do batismo, por exemplo, mas precisamos também, meus irmãos, confessar os nossos pecados, as nossas iniquidades. Precisamos, meus irmãos, nos chegar diante de Deus de forma humilde, de forma sincera, porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor Ele conhece a nossa história, o Senhor sabe quem nós somos e, portanto, não há a menor possibilidade de chegarmos diante de Deus em mentira, em engano, tentando, portanto, ludibriar o nosso Senhor. Portanto, assim, meus irmãos, eu termino exortando os irmãos a confessarem diante de Deus, confessarem que Ele é Senhor e Rei de suas vidas, mas também confessarem diante dele suas limitações, seus pecados, para que nós possamos nos ligar aos céus e assim obtermos do Senhor Jesus toda a ajuda necessária, toda a ajuda espiritual necessária para que possamos então vencer o pecado, vencer a iniquidade, vencer as concupiscências do nosso coração. Senhor, abençoe o dia dos meus irmãos, seja com eles em todas as suas necessidades, cerca-os da sua presença, derrame da sua graça e do seu Espírito sobre cada um deles. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.